O enfeitiçamento verbal e mental, um tema abordado tanto nas tradições espirituais quanto nas correntes psíquicas e ocultistas, envolve a utilização de palavras e pensamentos para influenciar, dominar ou causar perturbações nos indivíduos, afetando não apenas o comportamento, mas também o corpo físico e o campo espiritual das pessoas. O conceito de enfeitiçamento, em termos gerais, refere-se ao uso de forças externas para alterar o estado natural de uma pessoa, seja no nível emocional, psicológico ou espiritual. Contudo, o enfeitiçamento verbal e mental é uma forma específica de manipulação psíquica que se dá através de um canal mental, no qual palavras carregadas de intenções e pensamentos se tornam agentes poderosos de transformação na realidade do ser humano. Ao explorar esse tema, é fundamental compreender como os pensamentos e palavras, que são manifestações da mente, têm o poder de criar realidades e como essas energias se interrelacionam com o universo espiritual, influenciando diretamente o bem-estar das pessoas e a sua conexão com as dimensões mais sutis da existência. Este tipo de enfeitiçamento, ao contrário de um feitiço material ou físico que envolva poções ou encantamentos, tem uma origem invisível, mas extremamente eficaz. O foco central está na manipulação das energias mentais, que podem afetar o comportamento de um indivíduo e moldar a sua percepção do mundo ao seu redor. Nesse contexto, é possível afirmar que as palavras e os pensamentos têm uma ressonância vibratória que atravessa os planos espirituais e físicos, provocando impactos diretos no campo psíquico e energético das pessoas. O uso indevido dessas energias pode gerar distúrbios profundos, desestabilizando as emoções, as relações e até o equilíbrio espiritual de quem é afetado. Esse é o mecanismo através do qual o enfeitiçamento verbal e mental se manifesta, não apenas como uma forma de controle externo, mas também como uma alteração da realidade interna da pessoa, que pode se ver capturada por pensamentos e palavras que não são seus, mas que, ao serem absorvidas e internalizadas, passam a governar sua mente e seus comportamentos. Uma das ferramentas mais poderosas do enfeitiçamento mental é a criação de formas-pensamentos. Essas formas-pensamentos são construídas a partir da energia psíquica gerada por nossos próprios pensamentos, que, uma vez emanados, se solidificam em formas de energia que podem ter uma vida própria, uma vez que são alimentadas por nossas emoções e intenções. Quando um pensamento é repetido com frequência ou alimentado por sentimentos intensos, ele pode adquirir forma e consistência, tornando-se uma entidade energética que interfere ativamente na pessoa, seja como algo benéfico ou maléfico. As formas-pensamentos são, portanto, entidades espirituais criadas por nós mesmos, que ganham força à medida que as alimentamos com nossa energia mental. No caso do enfeitiçamento, essas formas-pensamentos podem ser direcionadas a outra pessoa ou a um grupo, buscando alterar seu estado emocional, mental ou até físico, levando-o a adotar comportamentos específicos ou a ser afetado por doenças espirituais que não compreende. As formas-pensamentos maléficas, por exemplo, podem surgir quando uma pessoa carrega sentimentos de ódio, vingança ou desejo de manipulação, e essas energias, se não forem dissociadas e transformadas, acabam criando uma imagem energética, que pode se manifestar de forma concreta na vida de outra pessoa. Uma vez que uma forma-pensamento maléfica é gerada, ela começa a interagir com o campo energético da vítima, criando um campo de vibração que influencia os pensamentos, as emoções e, por fim, o comportamento da pessoa. As formas-pensamentos podem ser projetadas de maneira consciente, como uma arma espiritual ou mental de controle, mas também podem ser criadas inconscientemente, como resultado de pensamentos destrutivos e contínuos. Nesse processo, a vítima do enfeitiçamento pode começar a sentir-se mentalmente sobrecarregada, como se seus próprios pensamentos e ações fossem invadidos por algo estranho e exterior. Esse processo pode causar uma sensação de perda de controle, onde a pessoa não sabe mais o que é realmente seu, criando um ciclo de autossabotagem e desestabilização mental. Essas formas-pensamentos também têm a capacidade de se unir a outras de mesma natureza, criando uma energia amplificada e mais difícil de dissipar. Esse fenômeno é um exemplo da interação das energias psíquicas de diferentes indivíduos, que se conectam e criam egrégoras ou coletivos de formas-pensamentos que têm uma capacidade muito maior de manipulação. Assim, uma simples inveja ou desejo de controle mental pode se tornar uma força imensurável, afetando não apenas a pessoa-alvo, mas também seu ambiente e as pessoas ao seu redor.
É por isso que se diz que o enfeitiçamento mental e verbal pode se tornar algo viral, capaz de se expandir e aumentar sua força, de modo que as vítimas não conseguem escapar desse ciclo de influência psíquica. Portanto, a autoconsciência e a capacidade de dissolver essas formas pensamentos são fundamentais para se proteger de tais influências. Práticas espirituais como a meditação, a oração e o fortalecimento da própria energia mental podem ajudar a dissolver esses campos negativos e proteger a mente contra invasões energéticas. O poder das palavras é algo que transcende as convenções culturais e espirituais, sendo um conceito fundamental em várias tradições religiosas e esotéricas. As palavras, segundo essas crenças, são carregadas de uma energia vibracional que pode criar ou destruir. O poder do verbo, no sentido de que a palavra pode ser uma ferramenta de criação, destruição, cura ou maldição, está profundamente enraizado nas culturas antigas e em ensinamentos espirituais. No contexto do enfeitiçamento verbal, as palavras se tornam feitiços, capazes de alterar o curso da vida de um indivíduo, seja para o bem ou para o mal. A palavra maldita ou a palavra de inveja, proferida com um desejo consciente ou inconsciente de causar dano, age como uma flecha espiritual que atravessa a aura de uma pessoa e encontra seu alvo no coração e na mente. Quando alguém proferiu uma palavra com carga emocional negativa ou com a intenção de prejudicar, esse ato gera uma forma-pensamento que conecta tanto o emissor quanto o receptor da palavra. A pessoa que lança um feitiço verbal não apenas transmite uma mensagem, mas também emite uma vibração energética que reverbera no campo da vítima. Essa vibração, se não dissipada, pode criar um impacto profundo nas emoções e pensamentos da pessoa atingida, afetando sua autoestima, sua saúde emocional e até mesmo sua capacidade de tomar decisões sensatas. O enfeitiçamento verbal, portanto, não se restringe ao simples ato de falar palavras, mas ao impacto energético que essas palavras têm na realidade psíquica e espiritual do outro. Ao mesmo tempo, quando uma pessoa é alvo de um feitiço verbal, ela começa a experienciar uma série de distúrbios em seu campo energético, como se algo estivesse forçando sua mente e suas emoções a seguir uma rota de destruição. As palavras, quando associadas a intenções claras e fortes, ganham uma potência impressionante. Elas podem, por exemplo, condicionar um indivíduo a pensar de maneira negativa sobre si mesmo, como acontece quando se utilizam palavras de desqualificação ou maldição. A energia gerada por essas palavras pode se tornar tão forte que ela sobrepõe o discernimento e a razão, induzindo a vítima a tomar decisões equivocadas e agir contra seus próprios interesses. Isso acontece porque, no nível inconsciente, a mente começa a absorver essas palavras e transformá-las em crenças que acabam moldando o comportamento. Quando uma pessoa internaliza uma palavra de maldição ou de crítica constante, ela começa a se ver através da lente distorcida da palavra, passando a acreditar em sua própria incapacidade ou inferioridade. O feitiço verbal então se manifesta como um ciclo de autossabotagem e uma limitação dos próprios potenciais. O conceito de egrégora, ou campo energético coletivo, é outro elemento importante no estudo do enfeitiçamento verbal e mental. A egrégora é um campo de energia que surge da soma dos pensamentos, sentimentos e intenções de várias pessoas que compartilham um objetivo comum, seja consciente ou inconscientemente. Esse campo energético pode se formar em torno de grupos, ambientes ou até mesmo ideologias, e é capaz de influenciar a energia individual de cada pessoa dentro do grupo. No caso do enfeitiçamento mental, as formas pensamentos geradas por um indivíduo podem entrar em sintonia com outras formas pensamentos semelhantes, formando um campo coletivo de energia que pode amplificar a força do feitiço. Isso explica por que, quando um grupo de pessoas compartilha emoções negativas ou crenças limitantes, a energia coletiva gerada por esse grupo pode afetar profundamente a vida dos membros da comunidade. O campo energético coletivo pode ser algo tanto positivo quanto negativo. Quando as energias compartilhadas por um grupo são elevadas, como no caso de grupos espirituais que buscam a paz, a harmonia e o bem-estar, elas criam uma atmosfera vibratória que potencializa os aspectos positivos das pessoas. Por outro lado, quando o grupo compartilha energias negativas, como raiva, medo, inveja ou ódio, esse campo coletivo pode se tornar um campo de influência poderosa e destrutiva, afetando todos os envolvidos.
O enfeitiçamento mental em um contexto coletivo pode ser muito mais difícil de combater, pois a energia negativa gerada por um grupo pode se espalhar e afetar vários indivíduos simultaneamente. É por isso que as pessoas que vivem em ambientes densos ou carregados de negatividade podem sentir-se fisicamente e psicologicamente esgotadas, como se estivessem sendo continuamente influenciadas por um campo de energia destrutiva. Esse campo energético coletivo é, portanto, uma forma de amplificação da energia do enfeitiçamento, no qual as palavras e os pensamentos de várias pessoas acabam criando uma teia invisível de vibrações negativas que afeta todos aqueles que estão dentro desse campo. Esse processo pode ser observado em várias situações, como em ambientes de trabalho tóxicos, comunidades religiosas extremistas, ou grupos sociais que cultivam sentimentos negativos em relação a certos indivíduos ou grupos. As energias coletivas, quando alimentadas pela repetição de pensamentos e palavras negativas, criam um campo psíquico denso que pode resultar em uma pressão mental e emocional sobre os indivíduos envolvidos. O enfeitiçamento mental e verbal não apenas influencia as ações imediatas de uma pessoa, mas também pode causar danos profundos à sua saúde mental, emocional e espiritual a longo prazo. Quando alguém é atingido por um feitiço mental ou verbal, seja de forma consciente ou inconsciente, esse feitiço pode começar a manifestar seus efeitos nas crenças, no comportamento e nas emoções da vítima. A primeira consequência geralmente observada é a alteração no estado emocional da pessoa. Ela pode começar a sentir-se constantemente ansiosa, deprimida, perdida ou com medo, sem entender a origem desses sentimentos. Em muitos casos, a pessoa não sabe que está sendo influenciada por forças externas, o que torna ainda mais difícil a compreensão do que está acontecendo. Além disso, o enfeitiçamento mental pode levar a mudanças no comportamento e até mesmo na saúde física da pessoa. Muitas vezes, os sintomas psicológicos causados por esse tipo de enfeitiçamento podem se manifestar como distúrbios somáticos, como dores de cabeça, cansaço excessivo, insônia ou até doenças crônicas que não têm explicação médica. Isso acontece porque a mente e o corpo estão profundamente interligados, e as emoções negativas geradas pelo enfeitiçamento mental podem criar bloqueios e desequilíbrios no corpo físico, manifestando-se como doenças. As pessoas afetadas por enfeitiçamento mental também podem começar a tomar decisões erradas ou prejudiciais, como se estivessem sendo guiadas por uma força invisível, levando a problemas financeiros, relacionais ou espirituais. Isso pode resultar em um ciclo vicioso de autossabotagem que se perpetua, à medida que o indivíduo fica preso em um padrão negativo de pensamento e comportamento. Embora o enfeitiçamento verbal e mental possa ter efeitos devastadores, é possível fortalecer a mente e o espírito para se proteger dessas influências externas. Uma das formas mais eficazes de proteção é a prática constante da vigilância mental e emocional. O cultivo de pensamentos positivos e a prática de autoobservação são essenciais para manter a mente limpa e livre das energias negativas que podem ser lançadas sobre nós. Além disso, as práticas espirituais, como a oração, a meditação e o uso de afirmações positivas, são ferramentas poderosas para fortalecer o campo energético e espiritual contra os feitiços verbais e mentais. Quando uma pessoa se dedica a desenvolver sua conexão espiritual e a limpar seus pensamentos de padrões negativos, ela cria uma barreira de proteção ao seu redor, um campo energético forte e intransponível. Técnicas de visualização também podem ser eficazes para criar uma armadura energética que repele as influências externas. A meditação diária e as práticas de mindfulness ajudam a cultivar um estado de consciência elevada, que serve como uma proteção contra os ataques psíquicos. Além disso, a utilização de defumações, como a queima de ervas sagradas, e o uso de cristais protetores também podem ser aliados importantes na proteção contra o enfeitiçamento mental. Em última análise, o enfeitiçamento verbal e mental, embora seja uma prática de grande poder, encontra seu limite quando a pessoa decide fortalecer sua mente e seu espírito. O domínio de suas próprias energias mentais e a prática constante de manter uma vibração elevada não apenas protegem, mas também permitem que a pessoa se liberte da influência negativa de outras energias. Cultivando pensamentos de amor, paz e compaixão, podemos criar um escudo espiritual que nos impede de ser influenciados por palavras e pensamentos destrutivos.
Se você se interessou por como o enfeitiçamento verbal e mental pode influenciar nossa vida e como nos proteger dessas energias, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo. Juntos podemos explorar esses temas e buscar o equilíbrio e a proteção espiritual. Não perca os próximos vídeos.